E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professora Thaisa Ferreira na área, professora de Sociologia. A gente vai começar agora mais uma aula, tá? Dando continuidade ao conteúdo da apostila de vocês. Agora nós vamos iniciar o conteúdo referente ao capítulo 4 da unidade 1 do livro de vocês, tá, pessoal? Não dá mole, pega o livro para ir acompanhando junto comigo, façam as marcações, façam as anotações aí no livro de vocês, para vocês não perderem nada e não correr o risco depois de ficar viajando. Falou, galera? Então vamos lá. Max Weber e a sociologia compreensiva. A gente vai começar a entender o que é essa sociologia compreensiva e quem é Max Weber. Para começo de conversa, uma coisa que eu sempre falo para vocês desde o nosso primeiro dia de aula de sociologia é: a sociologia tem 3 clássicos da sociologia, que são aqueles 3 caras que foram responsáveis por fundamentar a base da sociologia para todas as gerações futuras. Até hoje, todos os sociólogos eles estudam esses 3 caras. E quem são eles? Primeiro, nós temos o Emil Durkheim, que foi o primeiro que nós estudamos. Depois vem o Karl Marx. E por fim, agora o Max Weber. Independente de concordar ou discordar, todo sociólogo precisa conhecer e estudar as obras desses 3 clássicos, porque assim, eles basicamente fundamentaram o conceito do que é fazer sociologia. Então, se você quer aprender a trabalhar e a analisar a sociologia, estudar a sociedade e tentar cumprir o propósito e o papel de um sociólogo, você precisa conhecer esses 3 caras, tá? Então, sobre o Weber, inicialmente a gente precisa saber que o nome dele é Maximilian Karl Emil Weber. Ele nasceu em Erfurt, na Alemanha, no ano de 1864. Ele era uma família de classe média alta e ele cresceu num ambiente bastante intelectualizado, tá? Filho de advogado, estudou humanidades, estudou muito, sempre teve muito envolvido com essa parte mais intelectual. Estudou direito, história e economia. O cara não era fraco não, tá? Bom, ele é considerado um dos autores mais fundamentais na história das ciências sociais, tá? Tanto nas discussões sobre as questões de metodologia, de como fazer, de como começar a produzir essa ciência, a sociologia, como também no debate, quando ele faz uma observação das relações entre indivíduo e sociedade, tá? Ele foi responsável por trazer muita novidade, muitas novas formas de observar e de interpretar a sociedade, que foram extremamente importantes para vocês poderem, para a gente poder entender como é essa vida em sociedade, como a gente pode analisar. Ele escreveu diversos textos importantíssimos, dentre eles os textos mais relevantes, dentre eles os textos mais relevantes foram, esses aqui: A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, e os 2 volumes de Economia e Sociedade. Esses foram os textos mais relevantes para a gente agora nesse momento de estudar, tá? Para entender como funcionava a sociedade, o ponto específico era basicamente estudar as sociedades humanas. Para o Max Weber, a pesquisa ela tinha que ser baseada sempre em fontes documentais, em processos de transformações e mudanças sociais, e conhecer a história de um povo é essencial para entender como esse povo chegou onde ele está agora. Por exemplo, para a gente entender a situação que o nosso país Brasil se encontra hoje, a gente precisa conhecer a história do Brasil, entendeu? E o Weber, ele era um defensor assíduo disso. A gente precisa conhecer o histórico de uma nação para compreendê-la em sua totalidade, tá? E aí esse quadrinho é bem interessante. Fala: Hamlet, existem apenas 2 tipos de pessoas nesse mundo: os navegantes e não navegantes. De acordo com quem, papai? De acordo com os navegantes, que no caso é o ponto de vista dele. Então fala muito sobre essa questão, essa dificuldade da interpretação histórica.
Não existem só dois tipos de pessoas no mundo. As pessoas não podem ser categorizadas só entre quem navega e quem não navega. Existem muitas formas de você dividir uma sociedade, criar conceitos e categorizar. Então ele fala justamente da dificuldade, essa charge faz uma brincadeira, a dificuldade de a pessoa sair do seu local, da sua zona de conforto para observar uma realidade que não compete à sua vida, que não remete a essa pessoa, tá? Então, o estudo de Weber sobre sociedade, ele passa pelo conceito de ações. Ele defende, e aí ele já está fazendo uma coisa ao contrário dos outros clássicos que nós estudamos. Ele defende que as ações particulares, as ações individuais, bem como a construção de conceitos de cultura, de valores, são fontes de mudança social. E o que isso diverge dos outros dois que nós estudamos? Primeiro, Emil Durkheim defendia que o indivíduo não promove transformações grandiosas na sua sociedade. Por quê? Quando esse indivíduo nasceu, a sociedade existia. E quando esse indivíduo partir, a sociedade vai continuar existindo. Então, não cabe a ele promover essas mudanças. É a sociedade que controla ele e não o contrário. Para o Karl Marx, a análise de sociedade ela era feita basicamente, tá, sob uma perspectiva de uma análise econômica. Então, Karl Marx estudava as relações dentro da sociedade capitalista que ele observou, baseado nessas relações de exploração, explorador, explorado, essa relação que existia dentro das sociedades e que fomentavam e aumentavam as desigualdades sociais, as injustiças sociais, a má distribuição de renda, enfim. E o Weber, ele diz que não, ele discorda do Durkheim, que dizia que era a sociedade que controlava o indivíduo e que modificava o indivíduo e não vice-versa. E já o Durkheim diz que não, o Weber diz que não. O indivíduo muda a sociedade, o indivíduo transforma a sociedade, tá? Essas mudanças sociais, elas acontecem de uma forma em que o sujeito, ele age por um motivo, que é dele, que é individual e pessoal, não é a sociedade que faz com que ele se mova, entendeu? E é o indivíduo, com esse conceito individual, tá? Com esse conceito de que ele está fazendo, que dá sentido a essas ações sociais que existem. Para quem não conhece, esse cara aqui é o Weber, tá? E aí a gente vai falar agora um pouco sobre essa ação social que ele diz. Ele estuda a sociedade baseado nas ações dos indivíduos na vida em comunidade. Então eu vou trazer para vocês explicar basicamente os tipos de ações sociais que existem, que são os tipos de ações sociais que ele chamava de puros, tá? Que são 4. Primeiro, a ação racional com relação a um objetivo. Segundo, a ação racional com relação a valores. Terceiro, a ação tradicional. E quarto, a ação afetiva. Vou explicar para vocês o que é cada um dessas ações. Inclusive está aí nessa página mesmo do livro. 47 agora. A ação racional com relação ao objetivo é quando tudo que a gente faz, independente dos meios que a gente faz, o que mais importante é o objetivo daquela ação. Por exemplo, quando vocês têm uma prova para fazer, toda sexta-feira vocês fazem prova. Quando vocês vão fazer uma prova, vocês estudam para aquela prova. E para que vocês estudam? Porque o objetivo central de vocês é tirar uma nota boa. Qual é o meu objetivo? Qual é a ação racional que eu estou fazendo aqui? Eu estou dando aula para vocês, eu estou ensinando sociologia para vocês. Então, eu estou aqui nesse momento falando sobre sociologia e o meu objetivo, o meu propósito é justamente fazer com que vocês aprendam a sociologia. Então, por isso que é racional. É racional porque eu estou raciocinando.
racionalizando, eu não estou sendo impulsiva. Eu estou aqui consciente de que eu estou aqui. E com relação ao objetivo, tudo que eu estou fazendo é visando um objetivo futuro, tá? Por exemplo, eu estou visando que um dia vocês virem chefes de Estado, pessoas muito importantes, quem sabe um presidente da República, e falem lá na frente, eu fui aluno da professora Thaisa. Olha que honra, olha que chique, vou fazer parte disso aí. Então, eu tenho um propósito de vê-los, vocês, bem-sucedidos na vida e aprendendo coisas novas. Agora vamos para a ação racional, que é relacionada a valores. Gente, não são valores financeiros não, tá? São valores morais e éticos. O exemplo bom disso é o navio. Quando o navio naufraga, o código de conduta moral do capitão do navio é só abandonar o navio quando não houver mais ninguém a ser salvo. Então, o capitão do navio, ele não pode abandonar o navio no meio do processo de naufrágio. Simplesmente pegar um bote salva-vida e ir embora e deixar o pessoal para morrer. Isso vai contra um código de honra. Igual nas Forças Armadas, quando soldados vão à guerra e tem aquela situação de fronte, de confronto e tudo mais, e um soldado se fere e vira para os outros e fala: vão sem mim, podem ir. E aí o soldado vem e fala assim: não, um soldado de verdade não pode deixar um homem para trás, não pode deixar um parceiro para trás. Isso aí é uma ação racional relacionada a valores. Os valores morais que eles compartilham exigem esse tipo de atitude. É igual o do capitão do navio. Vamos falar agora sobre a ação tradicional, que ela é estabelecida pelos hábitos e os costumes. Ela não é racional, galera. Aquele lance de pular uma fogueira no dia da festa junina. Gente, é tradicional. Por que você faz isso? Não sei. Por que as pessoas se arriscam suas vidas às vezes fazendo isso? Não sei. Qual a fundamentação disso? Por que se faz? Quem criou isso? Isso é tradicional, é passado de pai para filho, de mãe para filho. E vai passando no boca a boca, vai passando a partir da informação. E essa informação, ela acaba sendo internalizada por essa sociedade, por essa comunidade. Eu não sei por que eu faço isso, mas me falaram que o certo era que eu fizesse. Ponto. E eu vou fazer, porque é uma ação tradicional e não é racional. E por fim, nós temos a ação afetiva. E o que é a ação afetiva? Ela é determinada pelo estado de humor do indivíduo. Por exemplo, você está lá jogando videogame, aí a tua avó vai varrer o chão, esbarra na tomada e tira da tomada. E o teu jogo simplesmente para. Aí você levanta, dá aquele chilique tremendo, aquele ataque de pelanca. Por quê? Aí depois você vem e fala assim, acho que eu exagerei, eu peguei pesado. Mas por que isso, gente? Porque foi uma reação afetiva, totalmente racional. Exemplos, o ciúme é uma reação afetiva. Por quê? Porque ele é emocional, não é racional. E ele é movido por impulsos. Quando um jogador tromba com outro jogador no campo de futebol, e o que levou a trombada acha que foi pessoal e parte para cima do jogador que fez a falta. É uma reação afetiva, tá? E agora nós vamos falar que a racionalidade, ela legitima a ação. E como assim, galera? Ao contrário do Durkheim, que ele analisava as regras, as normas e as leis como uma coisa que está além do nosso controle, a gente não controla as regras, a gente não controla as normas, a gente não controla as leis. Quem controla isso é a sociedade. A gente, na verdade, só está aqui para cumprir isso tudo. Durkheim. Diferente dele, o Weber já enxergava de outra maneira, tá? Ele via todos esses casos de cultura, tradição, religião, tudo isso como uma criação do indivíduo. E se o indivíduo é capaz de controlar e de criar tudo isso,
Ele não é uma simples marionete no jogo de ninguém. Entendeu? A sociedade, ela não exerce tanto controle assim sobre a vida das pessoas. As pessoas, elas têm a autonomia de transformar as suas próprias mudanças na sua vida, na vida de quem está ao seu redor e na sociedade de modo geral, tá? E para o Weber, o comportamento econômico aqui, galera, ele consiste naquele que considera como um conjunto de necessidades a atender, quaisquer que sejam, em uma quantidade escassa ou em meios de atingir tal fim. Ele faz uma análise econômica também bem diferente daquilo que Karl Marx fez. Então, tá vendo como é que esses pensadores, eles divergem entre si? Eles não concordam, gente. Ninguém é obrigado a concordar com ninguém, não. Mas eles trabalhavam juntos, entre aspas, que são de tempos um pouco diferentes. Mas eles acabavam se lendo, participando muito, tá? E para o Weber, o significado de uma ação, calma aí, o significado de uma ação, uma ação, ele não se encontra para Weber em suas consequências, mas na própria conduta, deixa eu apagar aqui. Mas na própria conduta com aqueles que lutam pelos valores que consideram indiscutíveis ou acima de quaisquer outros, como a paz, o exercício da liberdade política, religiosa, a favor de uma causa nacional ou pela preservação de animais. Então, para o Weber, o que determina uma ação não é o ato em si, não é o resultado daquela ação necessariamente, mas a conduta de quem o faz, tá? O que é capaz de legitimar, o que torna uma ação legítima perante uma sociedade é a racionalidade encontrada naquela ação, tá? A capacidade de raciocínio, pensamento frio, cabeça fria, sem emoção. Então, algumas pessoas são mais assim, outras são menos assim, né? De serem mais racionais. Mas então, o que legitima uma ação é a racionalidade em relação aos valores que a orientam. Quando o sujeito não baliza sua conduta pela racionalidade, Weber afirma que está no estado afetivo ou tradicional. Ou seja, foi aquele exemplo que eu dei. Quando você dá aquele chilique porque alguém chutou o fio sem querer e tirou o videogame ou o computador da tomada, não é racional. Depois você percebe, caraca, exagerei. Caraca, que frescura. Caramba, que vergonha. Isso não é racional. E não tem problema nenhum não ser racional, não, tá? Não ser racional. Mas só que ele falava que era necessário haver uma dosagem, tá? A ação afetiva, por exemplo, é o ciúme. O ciúme é racional? Você racionaliza? Tem gente que enxerga coisa onde não existe nada. Por quê? Porque é o ciúme faz isso com as pessoas. E o ciúme, por sua vez, não é racional, tá? Agora vamos falar sobre estratificação de poder em Weber. Calma aí. Bom, o Weber, então, ele projeta nas suas pesquisas que as diferenças sociais, elas advêm de formas de estratificação sociais que existem dentro das sociedades diversas. E o que é uma estratificação social? Uma sociedade dividida em estamentos, estamental, essa estratificação é justamente essa divisão que existe dentro da sociedade de quem é considerado mais importante e quem é considerado menos importante. Uma sociedade estratificada é uma sociedade onde as pessoas terão mais dificuldade de progredir. Eu fiz esse exemplo aqui, essa escadinha aqui do lado. Dentro de uma sociedade estratificada, quem nasce no topo da escada, muito dificilmente chegar no alto dessa escadinha. E por quê? Porque é muito difícil modificar isso aí, tá? Modificar essa realidade. Em contrapartida, o Max Weber também diz que uma pessoa, o agente individual, é a única entidade capaz de atribuir
significado às suas ações. Por exemplo, só eu sei por que eu estou gravando essa aula agora. E por mais que eu fale para vocês, nunca vai ser completamente porque o que eu sinto nem sempre é o que eu expresso. Então, quando a gente fala de estratificação social, a gente tem que levar em consideração também isso, tá? Que existem essas camadas dentro das sociedades que são muito difíceis, esses degraus, né? Muito difíceis de se galgar. E ele faz essa relação também da estratificação social com as diferenças sociais e o aparecimento e surgimento das sociedades, tá? Gente, todo sociólogo enxerga as desigualdades. O fato de o cara enxergar desigualdade social não significa que ele está sendo tendencioso para nenhum dos dois lados, não, tá? Todo sociólogo, quando faz uma análise da sociedade, ele percebe, por exemplo, que existem essas estratificações, essas camadas que são muito difíceis de mudar, tá bom? E bom, ele também dizia que somente só as consciências individuais estão aptas para dar sentido total à ação. Então, a consciência individual, que é aquilo que está dentro da minha cabeça, que é aquilo que está dentro da cabeça de vocês agora, só isso e somente isso é capaz de dar sentido às suas ações. Às vezes vocês têm atitude que pessoas de fora não enxergam, não entendem. Por quê? Porque as pessoas de fora não vivem a tua realidade. As pessoas que estão ao seu redor não vivem a tua vida. Então, nem sempre tudo vai fazer sentido para as outras pessoas, tá? Porém, ele diz que essas ações individuais, essas consequências individuais, elas são aptas para dar sentido a uma vida social. Então, ele fez uma relação com os termos classe e estamento que separa esses dois termos, para não correr o risco das pessoas cometerem um equívoco de fazer uma comparação errada, tá? Deixa eu só fechar aqui. Então, falamos hoje sobre a estratificação social, falamos sobre o sentido, né, de observar a sociedade para o Max Weber. Nós vimos que ele fez várias análises de sociedade, ele era também de uma família de classe média alta, então para ele falar de desigualdade social era mais difícil, porque ele não vivia a desigualdade social, ele não tinha muito acesso a essas pessoas que viviam nessa situação. Então a gente também tem que sempre procurar saber qual é a realidade do indivíduo, o contexto histórico dessas pesquisas acontecerem, para a gente poder entender como é que funcionam esses mecanismos de dialogar com a sociedade, tá? Então, eu vou terminar aqui. Na próxima semana, a gente vai falar mais sobre a outra parte desse capítulo, tá? Qualquer dúvida, vocês podem falar. De 15 em 15 dias nós temos as aulas presenciais, as aulas ao vivo. Então, sempre nas aulas ao vivo, vocês têm absolutamente total liberdade de tirar dúvida, tá? Sem pressa, sem estresse. Se eu tiver que ficar a aula inteira para explicar uma dúvida, não tem problema. A gente tem tempo para poder fazer a matéria, enfim, correr, mas sempre procurem tirar as dúvidas, tá, galera? Tanto no fórum, no chat, nas aulas ao vivo, mas não deixem de fazer isso. Falou, pessoal? Um grande beijo para vocês, um grande abraço, cuidem-se, nada de sair na rua para tomar açaí, nada de sair na rua para tomar sorvete, fiquem em casa, cuidem de vocês e cuidem da família de vocês. Um beijo e até semana que vem, e a gente vai dar continuidade à questão do conhecimento e sua objetividade. Falou? Tchau, tchau e fui!